Boa noite a todos. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. De Ângeles, Írio, muito obrigada pela presença. Boa noite. E aí, escreve aí para mim de onde vocês estão assistindo a live, se você já conhece a constelação. Agradeço a presença de todos. Estou vendo também a Thaís já entrou, Fernanda. Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou a Valéria. Eu sou advogada e consteladora e eu conheci a constelação sistêmica familiar na minha caminhada de autoconhecimento. Eu participei de cursos, workshops e de constelações em grupo, e eu sempre saí muito impressionada com os aprendizados que eu tive, as dinâmicas que se mostravam. E quando eu descobri o direito sistêmico, então eu me apaixonei e quis fazer uma pós-graduação na área para aplicar, então, juntar o conhecimento sistêmico ao meu conhecimento jurídico, para fazer com que as pessoas olhem para os conflitos de uma forma diferente. E quem me conhece aqui nas redes sociais sabe que eu sou bem reservada, mas eu estou fazendo uma mentoria e eu entendi que eu precisaria divulgar, então, esse pensamento sistêmico que as pessoas não conhecem. Então, estou aqui enfrentando o meu medo, a minha insegurança, para estar aqui para conversar um pouco com você sobre constelação sistêmica e para levar um pouquinho do conhecimento. E eu vou então contar com a presença de uma pessoa muito especial que eu conheci na pós-graduação, a Thais Almeida, ela é minha colega de pós. E então eu vou tentar encontrar ela aqui para pedir para ela participar. Se a Thais puder também pedir para participar da live, que aqui tudo é teste. Não está aparecendo ainda nada aqui para mim com relação a como pedir para participar. Perguntas. Boa... Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. E quero que se apresente para o pessoal que não te conhece ainda. Eu sou a Thais Almeida, sou palestrante, sou consultora empresarial, coach e agora facilitadora sistêmica. Valéria, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar. É algo que me trouxe muito conhecimento, me trouxe clareza sobre muitas coisas. E agora eu pôde me agregar, né, nos meus trabalhos de consultoria, coaching, palestra. E estou muito feliz de poder compartilhar e ajudar outras pessoas com a constelação sistêmica. Coisa boa, né? Então, Thaís, a gente deixou uma caixinha de perguntas, tanto no meu Instagram como no da Thaís. E baseada nas dúvidas e perguntas que a gente recebeu, a gente montou mais ou menos uma pauta para conversar um pouquinho aqui com vocês. E aí, Thaís? É fácil explicar a constelação? Quem já ouviu alguém passar pela experiência, provavelmente essa pessoa deve ter te falado que é algo difícil de ser explicado. Então, só passando por essa experiência para saber o que é. E eu posso dizer que essa pessoa estava certa, mas a gente vai tentar explicar aqui de uma maneira fácil e simples para que vocês entendam o que é e para que serve a constelação sistêmica. A constelação sistêmica, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele passou um tempo como missionário na África do Sul e lá ele teve acesso a uma tribo Zulu
E ali ele percebeu o quanto o padrão de comportamento das pessoas era ainda influenciada por padrões da ancestralidade. Então, ele criou essa constelação baseada no conhecimento que ele tinha, porque ele tinha formação em teologia, em pedagogia, e então ele usou também da psicologia, da física, para criar essa técnica. Uhum. A constelação familiar, ela é um método psicoterapêutico e que estuda os padrões de comportamentos familiares. A gente herda do nosso sistema não só a carga genética, mas também um sistema de crenças, de comportamentos. Acontece que muitas vezes esses comportamentos e essas crenças não são positivas, são negativas. E a gente acaba repetindo esses comportamentos ou essas crenças porque faz parte do convívio, né? Foi passando de geração para geração. Então, foi nos ensinado dessa forma. E por isso que a gente acaba repetindo, mesmo que de forma inconsciente. E aí traz alguns problemas, dificuldades, medos, traumas, comportamentos que impedem o nosso crescimento. Então, a gente traz essas crenças e esses comportamentos. E a constelação, ela permite olhar para isso, trazer do inconsciente para o consciente. É como se tirasse um tampão dos nossos olhos. A gente passa a ter outras perspectivas, outros olhares. Então, a constelação, ela é um caminho. Ela é um caminho e nesse caminho, a gente consegue obter algumas respostas. Exatamente. E é importante também referir que essa técnica, ela não tem nenhuma relação com religião, nem com astrologia, porque muitas vezes a gente escuta o constelação, mas não tem relação. Ela é ciência. E o Bert Hellinger se baseou na teoria dos campos morfogenéticos para a criação da constelação. Então, é física, é ciência, tá? Então, a gente não precisa duvidar ou achar que tem algo de sobrenatural. E tem muita ciência e comprovação científica por trás disso. Já te perguntaram, E, desculpa, já te perguntaram se a constelação tem a ver com astrologia? Talvez pelo nome. sim, sim, mas é ciência. É como se tudo que aconteceu na nossa ancestralidade ficasse num banco de dados, que agora a gente pode fazer essa analogia com uma nuvem, né? Uma nuvem de dados. E quando a gente é concebido, a gente recebe na nossa carga genética não só as questões físicas, mas também esses padrões, essas experiências que foram vivenciadas. E aí então a gente acaba fazendo, isso está no nosso inconsciente e a gente aplica isso no nosso dia a dia, muitas vezes sem saber. E então, para a criação da constelação, o Bert Hellinger se baseou em 3 leis, que são a base da constelação, que ele chamou de leis sistêmicas ou ordens do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Diz que todos têm o direito de pertencer. Mas, por questões de atos ou situações que trouxeram muito sofrimento e dor, a gente acaba excluindo alguém do sistema do nosso coração. E isso tem repercussões, né, Thaís? Com certeza. Quem nunca teve aí um tio chato na família, que não exclui dos almoços de família? Meus tios que estão assistindo aqui a live é brincadeira, tá? Amo vocês. Mas acontece, é muito comum algumas exclusões, como mortes inesperadas, trágicas, natimortos, deficientes, os considerados os maus da família, filhos que não nasceram, independente de como foi, e pessoas que de alguma forma foram excluídas porque trazem dor para a família. Então, elas preferem não lembrar dessa pessoa porque traz um certo sofrimento. Só que enquanto elas não são lembradas e não são reconhecidas, o sistema dá algum jeito de compensar isso. E alguém da família vai representar essa pessoa que foi excluída. Está fazendo sentido aí para vocês? Quem está assistindo, está fazendo sentido aí? Se ficar um pouco confuso, comentem aí que a gente explica de novo. Então, todo mundo da nossa família, quem veio antes, pais, avós, bisavós, irmãos, todos pertencem.
Independente se já partiram ou se estão longe, todos pertencem ao sistema. Então, Bert Hellinger, ele não fala que nosso sistema não aceita exclusão. E se a gente faz um julgamento, uma reivindicação, uma rejeição por alguém da família, a gente vai ferir a lei do pertencimento. E aí vai se traduzir em problemas para o sistema familiar. Então, um grande desafio para a lei do pertencimento é o não julgamento. Que a partir do momento que você julga, é como se você se colocasse numa posição acima da pessoa. E esquece que você também é tão frágil, vulnerável quanto essa pessoa. Então é muito importante a gente olhar para todas as pessoas da nossa família com respeito e praticar o não julgamento e a não exclusão. Isso, essa questão do julgamento a gente vê muito nas sessões, principalmente com relação aos filhos julgando os pais, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, um dos pais traiu, e aí o filho acaba julgando este pai. E aí, em decorrência dessa dor, né, e por julgar esse ato, acaba excluindo ele do coração. E em decorrência disso, não só a lei de pertencimento é infringida, mas também a segunda lei que vem aí, que é a lei de ordem, né, Thaís? Com certeza. Eu vi até no Instagram do Alok um dia desses, ele tem 2 filhos, né? Mas tem um que não nasceu, que foi o primeiro filho. E ele comentou lá na legenda que ele já se sentia pai e que ele já era pai, mesmo que esse filho não tenha nascido. E é muito importante, no caso de filhos que não nasceram, que os pais reconheçam que eles têm esse outro filho, mesmo que ele não pôde nascer. Isso, essa questão da lei de ordem é bem importante a gente observar, porque existem relações em que existem hierarquia e relações em que não existe hierarquia. Por exemplo, na relação entre pais e filhos, eu trouxe aqui meus bonequinhos. Esse você já entrou. Os pais são maiores. Esse é a segunda lei, né? A lei da. Isso, a lei de ordem. A lei de ordem, a 2. Então, os pais são maiores e os filhos são menores. Então, a gente está numa relação de hierarquia. Já na relação de casal, não existe hierarquia. Eles estão na mesma posição. E na relação entre irmãos, não existe hierarquia, mas existe a ordem. Tem que observar a ordem de chegada. Então, o mais velho, o segundo, o terceiro. E isso ter que influenciar a forma como você se relaciona com esses irmãos. Então, quando a gente está no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar, a gente sente leveza. E quando a gente está fora, a gente se sente pesado. Pode falar, Thaís. Essa lei que a Valéria está falando, que é a segunda lei do sistema, a segunda lei sistêmica, que é a lei da ordem, a lei da hierarquia. O que acontece? Muitas vezes é bem comum o filho se colocar no lugar do pai ou da mãe, né? E aí todo mundo acaba trocando de posição. E cada pessoa na família tem que ter o seu papel. O filho, o pai, a mãe é mãe, e assim por diante. Porque senão, quando a gente se coloca numa posição acima, ou um pai se coloca no papel de filho, acaba trocando e aí trazendo uma desordem para o sistema. É bem comum isso acontecer, inclusive, na terceira idade. Os filhos querem ser pai dos pais que estão na terceira idade. Mas enquanto ele estiver consciente, enquanto ele estiver lúcido, é ele quem toma as decisões. É o pai quem toma as decisões, é a mãe quem toma as decisões. Então a gente tem que respeitar essa lei da hierarquia. Quem veio primeiro? Isso acontece também com os irmãos. A gente tem uma ordem entre os irmãos. Não quer dizer, mas aí já é uma ordem de precedência e não de importância. Não quer dizer que o mais velho tem mais importância, mas há uma precedência entre essa ordem. Eu vi esses dias uma imagem de um filho, um bebezinho grande, segurando na mão um pai pequeno, né? E isso acontece muitas vezes do pai, do filho querer se colocar no lugar do pai. E outra questão que a gente vê muito nas constelações
o filho no meio da relação de casal, né, dos pais, porque os assuntos de casal são dos pais. Os filhos não podem se intrometer nas relações de casal. E a gente observa muito uma relação de triangularização, que então um dos vértices é a vítima, outro é quem faz algo de errado, o malvado, e o outro é o salvador. O filho, quando ele sente que o casal não consegue resolver, principalmente a questão emocional, ele acaba se aproximando da pessoa que ele sente mais frágil. E aí, então, ele entra nessa relação de triangularização com os pais. Então, ele busca salvar um deles, aquele que ele sente que é mais frágil. O problema disso é que, além da questão do desequilíbrio na ordem, a gente projeta essa mesma relação de buscar salvar os outros, ou então ainda troca de lugar, às vezes é vítima, às vezes é malvado. A gente projeta isso na nossa relação de amigos, e aí acaba se aproximando de pessoas que precisam de ajuda. Na nossa relação de trabalho também, isso causa bastante problema. Tudo isso porque a gente não está na nossa posição de filho dentro do sistema familiar. E a terceira lei, então, terceira lei, a lei de equilíbrio. Pode falar, Thaís. Só vou dar mais um outro exemplo que é bem comum acontecer nas relações de trabalho. Quando alguém não respeita essa hierarquia dentro de casa, não respeita a hierarquia de pai e mãe, é muito provável que essa pessoa também não vá respeitar a hierarquia no trabalho. Eu trabalho com consultoria empresarial, como eu falei para vocês, e eu vejo muito isso acontecer. Então, sempre que eu estou ali podendo fazer a gestão de pessoas, no recrutamento e seleção, a gente tenta analisar como é a relação dessa pessoa com os pais, porque isso muito provável que vai influenciar nas relações de trabalho também. Então, faz uma reflexão. Como é a sua relação de trabalho? Você tem conflitos? Você não gosta do seu chefe? Porque essa relação no trabalho está muito ligado com a relação da nossa família. E isso aí, na relação com colegas, observa como é que é a tua relação com os teus irmãos. Se tu tens irmãos, olha isso, porque isso se projeta lá. Então, podemos entrar na terceira lei, Thaís? Sim. A lei de equilíbrio entre dar e receber, tá? Uhum. Todas as relações precisam ser equilibradas, né? A gente precisa ter uma relação de equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Existem algumas peculiaridades, por exemplo, na relação entre pais e filhos. Não tem como os filhos retribuir aos pais a vida, que foi o que a gente recebeu. Os filhos equilibram essa relação indo para a vida, e então retribuindo aos outros através do seu trabalho, ou então tendo filhos e repassando a eles todos os ensinamentos que receberam. Uhum. E aí também tem a relação de casal, né, Thaís? A relação de casal também é uma questão bem interessante de olhar na questão de equilíbrio entre dar e receber, porque a relação de casal, eu falei para vocês que é a mesma hierarquia, né? Como é que funciona o equilíbrio aqui? Para o casal crescer de forma saudável, uma relação saudável, um dá um pouquinho e o outro tem impulso para também retribuir. Então, eles vão crescendo juntos nessa relação de casal, sempre buscando equilibrar. E quando não existe esse equilíbrio, então uma pessoa está muito grande e a outra se sente devedora. E aí, então, isso vai fazer com que essa pessoa que se sente devedora e não consegue retribuir tudo, vai buscar, então, uma relação fora do casamento, vai, então, acabar a relação. Então, a gente tem que buscar sempre equilibrar na relação de casal. Uhum. Isso acontece bastante nas relações. Às vezes, um deles só quer doar e não aceita receber, não espera receber. E aí, esse que está recebendo muito, uma hora vai falar, não, eu não consigo retribuir, tá pesado para mim. Eu prefiro sair desse relacionamento do que ficar devendo. Né? Aí aquela pessoa que só doou e não esperou receber, ela fala assim, mas eu fiz de tudo por esse relacionamento e não deu certo. Mas às vezes foi porque você também não esperou receber. Não houve ali entre os dois uma lei, não houve entre os dois um equilíbrio. E o que seria Isso, e o que seria esse dar e receber, que né? é esse equilíbrio? Que algumas pessoas devem estar perguntando. Atenção, carinhos, palavras, presentes.
enfim, tudo que faz parte ali de um relacionamento, porque um relacionamento, seja ele efetivo, nas amizades, relacionamento é uma troca. Então tem que existir uma troca. Se não existe essa troca, vai ficar ali desequilibrado. E aí vai chegar uma hora que alguém vai querer sair desse relacionamento. Eu vejo isso muito no meu trabalho de coaching. A gente vai trabalhando, vai fazendo uma análise, e às vezes a pessoa fala, o dinheiro vem para mim, mas eu não consigo segurar, ele vai embora facilmente, dificuldade nas relações, enfim, tudo vai fazendo sentido e vai se encaixando. E quando a gente vê é porque essa pessoa, ela não aceita o receber, ela só quer doar na vida e não espera receber. Então a gente tem que estar pronto para dar e para receber. Isso mesmo. E aí, então, através dessas 3 leis que a gente falou, a gente observa na constelação que, através de posições, através de sentimentos e pensamentos, a gente consegue observar qual dessas leis que estão sendo infringidas. E aí, então, a gente busca olhar que emaranhamentos. Emaranhamentos foi o nome que o Bert Hellinger deu. Eu vou fazer uma analogia para a gente entender melhor. É como se fosse uma veia que tem que passar sangue dentro, né? Seria esse fluxo de amor que vem dos nossos ancestrais, e então eles chegam a nós através dos nossos pais. Quando tem esses elos rompidos, essas leis não observadas, é como se fosse um nó nessa veia. E então esse fluxo de amor não chega até nós, não consegue passar, não consegue fluir. E aí, através da constelação, a gente usa frases que buscam ressignificar e restabelecer, então, essas leis para que esse fluxo de amor chegue até nós. Uhum. Então, essas são as 3 leis sistêmicas que a constelação familiar se baseia, que a primeira que a gente falou foi a lei da... Qual foi a lei primeiro? Do pertencimento. É porque não existe, assim, uma ordem. São 3 leis, independente da ordem entre elas. Pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber. Isso. Então, essas são leis naturais, são leis universais e que permeiam qualquer relação humana, seja ela familiar, amorosa, profissional, afetiva, né? E toda vez que alguma dessas leis são quebradas, quando essas leis são quebradas, a gente tem problemas na vida, dificuldade nos relacionamentos, pode se traduzir em doenças também, dificuldades financeiras, dificuldade de se encontrar profissionalmente. Então, toda vez que uma dessas leis for quebrada, a gente traz problemas para a nossa vida. Isso, e o sistema tende a buscar a paz, né, Thaís? Então, assim, muitas vezes pode vir problemas, doenças, como a Thaís falou, que na verdade são sintomas para que a gente consiga olhar para dentro e olhar para o nosso sistema para que a paz e esse fluxo de amor possa passar tranquilamente, né? Então, isso acontece e a gente chama isso de sincronicidade. Eu gosto de citar uma frase do Jung. Ele diz mais ou menos assim, que até que você tenha consciência, o seu inconsciente vai reger a sua vida e você vai chamar isso de destino. Mas não, são sincronicidades, são coisas que precisam ser vistas. Uhum. Perguntaram aqui, se alguém insistir em quebrar uma dessas leis, o prejuízo seria... É muito difícil alguém ter consciência que está quebrando uma dessas leis, né? Porque a gente quebra, porque já veio muitas vezes de gerações passadas, então a gente continua quebrando essas leis no dia a dia. Por isso que é importante a gente falar sobre elas, conversar sobre elas, como isso acontece no dia a dia, para que a gente consiga entender e fazer diferente. Isso, mudar o nosso comportamento, né? E a gente vai, então... Pode falar, Thaís. E exercitando essas leis, a gente chega no amor que cura, porque existe o amor que adoece e o amor que cura. Então, quando a gente consegue equilibrar todas essas leis, a gente tem acesso ao amor que cura.
Para mim, se eu fosse definir a constelação em uma palavra, seria amor. Porque se você parar para pensar, todas essas 3 leis que a gente falou, todas se voltam para amor, para gratidão e para respeito. Respeito de respeitar a hierarquia. Né? Gratidão para poder equilibrar ali as relações, para equilibrar e estar em sintonia com a lei do equilíbrio. E o amor, porque a gente tem que incluir todas essas pessoas no nosso sistema e não julgar, apenas amar. Amar, lembrando que amar não é só o sentimento positivo, mas é a atitude que você tem com esse amor. Às vezes você pode ter, no momento, ali na hora da raiva, por exemplo, não ter um sentimento tão positivo por aquela pessoa, mas qual é o seu comportamento diante daquele acontecimento, né? Isso é o amor. Amar é você demonstrar em comportamentos e atitudes, independente do que você esteja sentindo ali no momento. Exatamente. E aí eu definiria a constelação em uma palavra, eu colocaria reconexão, porque a gente consegue se reconectar com toda a nossa ancestralidade e sentir a força que isso tem, a leveza que isso tem para a nossa vida. Legal. Não tinha pensado nessa palavra e realmente se encaixa bastante. Vamos para a próxima pergunta que mandaram para a gente e, pelo menos para mim, Valéria, foi a que eu mais recebi, que é: para que serve a constelação sistêmica? Então, ela serve para conflito pessoal, conflito no trabalho interpessoal, traumas, vícios, para dificuldade de relacionamentos, financeiro. Então, para qualquer um desses temas, a gente consegue identificar ali o que foi quebrado, qual lei sistêmica foi quebrada, né? Deixa eu só encaixar aqui de novo. Isso é através Então, na sessão mesmo, né, Thaís? A pessoa que está constelando já consegue sair da sessão sentindo leveza, né? Sentindo leveza, porque a gente carrega muitos padrões inconscientes que a gente não tem consciência, né? E isso rege a nossa vida sem a gente perceber. Por exemplo, a questão com o dinheiro, né? O que você escutou dos seus pais a respeito de dinheiro? Isso está no seu inconsciente, isso rege muito a tua relação com o dinheiro. Que dinheiro é sujo? Que rico não vai para o céu? Isso pode estar atrapalhando a tua abundância, porque você não quer ir contra o teu sistema e esses padrões que você aprendeu. Então, isso pode prejudicar a tua vida e a tua forma como você se relaciona com ele. Então, o principal objetivo da constelação é trazer a consciência, trazer do inconsciente para o consciente esses hábitos, esses comportamentos, essas crenças, para que a gente consiga olhar para eles com um novo olhar, sobre uma nova perspectiva e poder fazer diferente, ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Porque muitas vezes esses hábitos, esses comportamentos são hábitos que prejudicam, que limitam o nosso crescimento. Isso, e são também essas questões sistêmicas que podem também trazer como sintoma um conflito que vai precisar buscar um advogado para resolver, né? Então, buscando tudo isso também pode estar prevenindo, também pode ser usado para resolver um conflito jurídico, né? E é importante referir que o Bert Hellinger falava que a constelação não serve para tratar vítimas, porque vítimas não querem solução, vítimas querem alinhados. Então, assim, às vezes o que vem na constelação pode ser um pouco impactante para a pessoa, porque realmente é para ela entender que muitas vezes a responsabilidade é dela ali naquele contexto. Né? Durante a constelação, a dinâmica ali da constelação, quem está constelando fica de fora. Então, ele sai do papel atuante para o papel de espectador, para que ele consiga ver o que está acontecendo no sistema dele e ter um olhar diferente do que ele está vendo. Muitas vezes não é o que ele gostaria de ver, né? Mas não faz mal nenhum para a pessoa, muito pelo contrário, como a Valéria falou, você sai da constelação muito mais leve, porque você entende qual é a raiz desse problema, né? Você vai lá a fundo e aí você tem a chance de poder mudar.
e ajudar as próximas gerações, né? Você faz diferente para você e ainda ajuda quem vem depois de você. Porque você vai quebrar ali esses comportamentos, vai quebrar essas crenças e essas atitudes. Exato. E eu acho que também uma outra dúvida que a gente recebeu bastante também é como funciona, né, a constelação. É importante ressaltar que a constelação ela pode ser feita individual, e aí a gente usa âncoras como bonecos para fazer com a pessoa, né? Ou objetos, ou papéis, porque ele tem a constelação estrutural. E a sessão pode ser feita online ou presencial. E a constelação também pode ser feita em grupo. E aí as pessoas do sistema, os sentimentos, os elementos que são necessários colocar no campo em relação ao tema que a pessoa escolheu vão ser representados por pessoas. E aí, através dessas âncoras, a gente tem acesso, então, às informações, sentimentos, percepções, para que a gente consiga, então, observar também pelo posicionamento quais leis não estão sendo observadas. Uhum. Já me perguntaram uma vez se precisa levar a família toda para poder constelar. E não, gente, não precisa. Você só leva o seu tema, a sua questão, aquilo que você quer trabalhar, que você quer ver. E porque se for uma constelação em grupo, com pessoas, as próprias pessoas vão representar e vão estar a serviço do seu sistema. Outra pergunta que fazem bastante também. Eu posso constelar por outra pessoa? Pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha mãe? Não, não pode constelar por outra pessoa. Constelação é para você, né? Embora você acabe ajudando outras pessoas sim, mas o foco é você. A constelação é você. Até porque, vamos pegar aí um caso de dois irmãos. Dois irmãos querem constelar. Às vezes, eles têm na origem deles o mesmo problema. Só que os irmãos olham para esse problema de formas diferentes, de perspectivas diferentes. Dói de forma diferente. Então, por isso que tem que ser feito separadamente. Porque às vezes o que influencia para um não influencia para o outro. Às vezes um está representando alguém, o outro não. Então, a gente tem que fazer de forma separada. Só tem a exceção, né, Valéria, para os filhos menores, que os pais podem Isso, constelar por eles. isso é porque os filhos, na verdade, eles são antenas e eles captam tudo que está no ambiente, tanto as emoções e as energias dos pais, quanto do ambiente. Então, muitas vezes, os filhos podem apresentar dificuldades que, na verdade, são questões dos pais. Então, muitas vezes a gente constela os pais para descobrir as dinâmicas que estão se reproduzindo no filho. Sim, exatamente. Teve alguma outra pergunta aqui? A Thaísa perguntou, na constelação, qual é a ordem de pai e mãe? Como assim a ordem de pai e mãe? E de serem responsáveis pela parte profissional. Bom, geralmente a mãe representa a profissão e o dinheiro. E o pai, a prosperidade. Ele que entrega o filho para a vida. Quantas sessões são necessárias? Apenas uma. Para começar a entender, né? O problema. Porque às vezes não. A Valéria, até a gente conversando nas nossas primeiras sessões, que me falou sobre isso de. Às vezes não dá pra gente jogar tanta informação ali, porque é muita coisa para você trabalhar, é muita informação para processar, né? Então você faz a constelação, espera um tempo, deixa ali acontecer, e aí depois você pode fazer de novo. Isso aí, às vezes uma constelação, tu faz um tema, e aí depois de um tempo, né, porque a gente tem que deixar esse tempo para digerir, para a gente entender tudo aquilo, internalizar. Tu vai fazer uma nova constelação, às vezes pode ser uma continuidade da que tu fez antes, porque sempre vai aparecer aquilo que a pessoa está pronta para enxergar, né? Então, às vezes pode ser que tu vai perceber numa nova constelação um passo seguinte à que tu tinha feito anteriormente. E aí também, Thaís, é interessante a questão do tema, né? As pessoas têm dúvidas de como escolher o tema, o que é o tema. É uma questão tua. Tu vai escolher alguma coisa que está te incomodando no presente que tu gostaria de olhar. Pode escolher uma dificuldade de relacionamento com alguém,
alguma doença, alguma questão profissional, financeira. E, na verdade, esses são exemplos que a gente pode olhar para ver a questão sistêmica, né, Thaís? Exatamente. Perguntaram aqui se conhecer o constelado atrapalha a constelação. Não, eu já fiz com amigos e não atrapalha em nada. Com quem eu não posso fazer? Com as pessoas da minha família. E ex-relacionamentos, se o tema da pessoa for relacionamento. Mas fora isso, não tem problema nenhum conhecer o constelado. Eu recebi uma pergunta também bem interessante lá na caixinha. Foi uma pessoa que disse que ela era fumante e que ela tinha muita vontade de parar de fumar, mas ela não tinha, não conseguia. E se a constelação podia ajudar. E aí, então, eu trago duas questões referentes a isso para essa pessoa que me perguntou. A primeira, a fisiológica. Se a pessoa tem uma dependência química, ela vai precisar de auxílio de algum especialista para passar pela fase de abstinência, né? E isso a constelação não vai fazer milagre. Agora, a gente pode olhar na constelação a questão da origem, da causa pela qual tu busca o vício. Porque o Bert Hellinger ele fala que toda pessoa que busca um vício tem um sentimento de falta. E ele diz que geralmente é o pai, mas isso vai ter que ser visto no seu caso. E então a gente acaba buscando fora, através do vício, preencher esse sentimento de falta que a gente sente. Tá? E aí, então, vocês podem olhar se vocês têm algum vício. Remédio, droga lícita ou ilícita, a questão do cigarro, né? E também a questão da alimentação. Também eu trago com essas duas questões, né? Pessoa que tem uma dificuldade com a alimentação, né? Não consegue diminuir o peso, tem problemas em decorrência da obesidade. Nós temos as duas questões também. Constelação não vai fazer milagre fazer a pessoa sair dali magra. Né? Ela vai precisar de auxílio, de novo, número um, de um profissional para mudar hábitos, fazer exercícios físicos. A constelação vai poder buscar uma causa de origem para a pessoa ter essa fome emocional. Então, ela tem dificuldade de controlar e de escolher a qualidade dos alimentos, né? E aí, então, eu vou dar aqui exemplos de questões que a gente lê nos livros e já vi também na prática em constelação. A questão de pessoas da família que passaram fome, pessoas antepassadas que passaram fome. E a gente tem todo um histórico de imigrantes aqui no país, né, e de escravos. Então, pode ter um histórico de fome e a pessoa está ainda identificada com esse sentimento de falta. Pode ter relação também muito forte com a mãe, algum vínculo interrompido com a mãe, ou às vezes da mãe com a mãe dela. Por quê? Porque é a mãe que nos nutre primeiro, né? A gente não, assim que a gente nasce, a gente é nutrido pela mãe. Então a pessoa tem uma dificuldade de se sentir nutrido e pode buscar isso na alimentação. Mas isso são exemplos, né? Aí cada um pode aparecer outras questões que daí tem que ser olhado através da constelação. Uhum. Pediram para repetir aqui a questão de pai e mãe. É assim, a mãe representa a profissão e o dinheiro, e o pai representa a prosperidade. Então, se você tem alguma dificuldade de relacionamento com a mãe, por exemplo, pode ser, porque na constelação não existe receita de bolo, mas algumas possibilidades. Pode ser que você vá ter problema financeiramente ou profissionalmente. E o pai significa o sucesso, a profissão. Ele entrega o filho para a vida. Então, se foi corrompido ali algum vínculo, provavelmente você vai ter uma dificuldade de sucesso ou de se sentir preenchido, de se sentir próspero. Exatamente. E aí, Thaís, a gente conversa assim muito sobre o que acontece depois da constelação. Então, tá tudo resolvido? Eu vou olhar na constelação e o meu problema tá resolvido? É só o começo, né? A constelação, ela permite você olhar para o problema, olhar qual é a raiz desse problema, o que está acontecendo ali. Mas aí, cabe a você trabalhar a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É você sair do papel de vítima, eu sou a vítima, eu sou o coitadinho, aconteceu isso, isso, isso comigo, então eu tenho que ficar aqui sentado, eu não posso fazer nada em relação a isso.
porque eu sou um injustiçado. Claro que tem os acontecimentos, fatos que a gente muitas vezes não controla. Aconteceu, mas o que você vai fazer daqui para frente? Então, a constelação, ela permite que você olhe para isso e aí cabe a você ser autorresponsável e escolher. A partir de agora, eu vou quebrar esse padrão, eu vou quebrar esse comportamento, essa regra, né? Essa crença limitante da minha família e vou fazer diferente daqui para frente, né? Então, quando você se coloca em uma posição de resolver esses problemas, você consegue se ajudar e ajuda as gerações posteriores. Eu gosto Isso, bastante você vai aqui. ampliar o seu olhar, Thaís? Você vai ampliar o teu olhar, vai conseguir perceber qual é o teu papel naquele contexto, onde é o teu lugar naquele contexto, e se a tua postura está adequada para aquilo, se tu não está saindo do teu lugar, se tu não é você que está indo observando aquelas leis. Então, a parte mais importante da constelação é a postura do constelado após a constelação. A gente refere assim que não, o que importa não é fazer a constelação, é viver a constelação e buscar colocar no dia a dia aquilo que tu aprendeu lá, que tu ampliou o teu olhar lá dentro da sessão. Uhum. Quem que pode fazer a constelação? Quem estiver preparado para mudanças. Porque você só vai ter algum resultado com a constelação, assim como qualquer outra técnica, se você mudar o seu comportamento. Então, você ali entendeu o que acontece no seu sistema, na sua família. Então, agora eu vou fazer diferente. Vou me colocar à disposição para ter mudanças de comportamentos. Porque se você não mudar o comportamento, não vai adiantar. Assim como técnica nenhuma adianta, né? Isso. E como é que a gente pode aplicar essas leis sistêmicas no dia a dia, Thaís? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira que a gente falou. Lei do pertencimento. Né? A principal, o principal fator para a gente não quebrar, já vou responder ali a pergunta da Caroline, existem técnicas para quebrar? Sim, existem alguns comportamentos. Para a lei do pertencimento, o que você tem que fazer para não quebrar essa lei? Praticar o não julgamento. Não julgar as pessoas da sua família, não julgar os fatos, não julgar o que aconteceu. Você não estava lá em todos esses momentos, você não sabe o que aconteceu direito, você não viveu a vida da pessoa, você não passou pelas mesmas experiências, você não teve as mesmas influências, né? Não cresceu ali com o que ela... E isso é muito, muito comum os filhos julgarem os pais por algum comportamento, alguma atitude, só que esquece que ele não passou pelas mesmas experiências. E muitas vezes esses filhos que julgam, se tivessem no lugar dos pais, né, se tivessem tido as mesmas influências que eles tiveram, a mesma criação, teria feito a mesma coisa ou até pior. Então, para a gente não quebrar a lei do pertencimento, é praticar o não julgamento. Isso que eu estou falando em relação aos pais já serve para a lei da hierarquia, para você não quebrar a lei da hierarquia. Quando você julga pai e mãe ou quem esteja acima de você, hierarquicamente, você quebra a lei da hierarquia. E na lei do pertencimento também entra, às vezes, você saber a hora de silenciar, saber a hora de não falar para que você não julgue. E também é importante que você reconheça os seus próprios limites, né? Que você se conheça. E a constelação, ela permite bastante o autoconhecimento. Para a lei do equilíbrio, o que dá para ser feito para manter sempre as relações equilibradas é você praticar o dar e receber. Eu dou, então agora eu recebo. Eu dou e recebo. E aí sempre mantém equilibrado. Se você está percebendo que está numa relação onde você só está doando, seja na amizade, profissionalmente, nas relações pessoais, afetivas, enfim, analisa, né, como é que está sendo ali aquela relação, porque muito provável que ela esteja em desordem. E E muitas vezes é a pessoa que não deixa, das partes não deixa a outra dar, né? Porque só quer ela doar, né?
E aí tem questões sistêmicas também por trás disso, essa dificuldade de receber também, né, Thaís? Exatamente. E praticar o receber. A gente tem que praticar o receber, estar disposto a receber. Vou dar um exemplo. Às vezes alguém te liga para passar um tempo com você. Ela está dispondo um tempo dela para te dar e aí você acaba colocando outras coisas como prioridade. E aí não quer receber. Então a gente tem que estar disposto a doar e a receber, para que as relações se mantenham equilibradas. Lembrando que não existe equilíbrio nas relações de pais e filhos, porque a vida é muito cara para ser paga. Então o filho nunca vai conseguir equilibrar ali a relação com o pai ou a mãe, né? E aí, como que ele vai fazer isso? Em forma de gratidão, para não quebrar a lei da hierarquia. Meus pais fizeram muito por mim, agora eu que vou fazer por eles. Por que que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento? Para não quebrar a lei da hierarquia. Tem que lembrar que o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe, então as decisões são deles. E como que você vai fazer isso? Se você quer recompensar, recompensa com os seus filhos, porque a vida é para frente, né? Então, os pais dão, os filhos recebem e passam para frente. Essa é o fluxo que a gente tende pelo olhar da constelação sistêmica. Isso é cuidando da sua vida, da sua família e do seu trabalho também, né? Porque o servir ao outro também é uma forma de retribuir aos pais a vida, né, Thaís? Com certeza. Então, a gente retribui o que os pais nos deram passando para frente. E a última que faltou falar foi da lei da hierarquia? Acho que tu já falou das três. Já, né? Tem mais algum exemplo? Isso Não, é. Aí, então, assim, através da constelação. Tem mais algum exemplo? tenho. Na lei Gostaria de dar? sobre a lei da hierarquia, para não quebrar a lei da hierarquia, também é muito importante que os pais não incluam os filhos nas suas discussões. O casal tem que saber Bem lembrado. lidar ali com o conflito entre eles. Quando o pai ou a mãe coloca o filho nessa discussão, nessa briga, esse filho vai acabar se colocando no meio deles, aí entra no emaranhamento de triangulação, quando o filho fica entre os pais, ou às vezes o filho acaba tomando a dor de um dos pais. Isso não pode acontecer. O filho tem que ser neutro na relação dos pais. Quem tem que resolver o casal ali, a relação de casal, são os pais. Isso. E aí, então, fazendo constelação, ou pesquisando, ou lendo livros, aos pouquinhos a gente vai internalizando essas leis sistêmicas e vai aplicando ela no nosso dia a dia. Então, a gente vai mudando os comportamentos, vai silenciando, vai buscando o nosso lugar, e a gente percebe que através da nossa postura, as outras pessoas do sistema também vão se organizando. Então, a nossa atitude depois da constelação, na questão da postura, consegue fazer com que as outras pessoas também se organizem. Porque muitas vezes, essa pessoa que, por exemplo, tem uma dificuldade de receber, ela só quer dar, só quer dar. Então, isso acaba dificultando a vida dela e da outra pessoa. E sempre que isso acontece, é como se tu dissesse para a pessoa: você não é capaz, você não tem capacidade de resolver, eu resolvo para ti. E aí tu tá, então, impedindo a pessoa de crescer também. Então, voltando para o seu lugar, dando a oportunidade da pessoa resolver as suas questões, você também vai ver a outra pessoa crescer. Uhum. Mais alguma coisa, tá aí? A Denise colocou aqui: na maioria das vezes não sabemos receber. Exemplo disso é elogio. E é verdade. Às vezes a gente não sabe mesmo. Alguém fala: nossa, que linda a sua blusa. Ah, essa blusa aqui é velha. Né? Então a gente tem que saber receber elogios, palavras, presentes. Obrigada. Eu fico feliz, aceito esse elogio, recebo esse elogio. E esse é só um exemplo básico de como a gente não está acostumado a receber na vida. Exato, é. Uma outra questão também que a gente queria colocar é que essa visão sistêmica, ela já é uma realidade em várias profissões, no direito, né? E não só no âmbito do direito de família, porque é constelação sistêmica familiar, mas em todos os âmbitos, todas as áreas do direito,
já é uma realidade na saúde, já está no Sistema Único de Saúde, e é utilizado pela medicina, pela fisioterapia, pela nutrição, até mesmo a medicina veterinária tem utilizado, para a questão de gestão e administração de empresarial, e aí também tem a questão da constelação organizacional, que mais para frente a gente pode conversar e fazer outra live, né, Thaís? Uhum. Na gestão pública também se pode usar a constelação. Na educação e na pedagogia, a constelação também já está sendo utilizada, o pensamento sistêmico, ver conflitos de dificuldade de aprendizagem, evasão escolar, questão de administração de escola. Então, assim, o pensamento sistêmico está se espalhando por todas as profissões. Uhum. Vou responder uma pergunta aqui. Escolhe um tema só, não pode trabalhar mais de um por vez? Na constelação a gente trabalha um tema por vez. E tem que ser um... Só que geralmente esse tema, ele é a origem para outros problemas também na sua vida. Então, às vezes é possível trabalhar, resolver mais de um problema por vez. Mas o foco é sempre um tema. Tem mais alguma pergunta aí, Thaís? Eu nem tô vendo aqui as perguntas. Tô tentando... Tô tentando ver aqui. Mas se ficar mais alguma, até para a gente não se alongar muito, né? Se ficar mais alguma pergunta, podem deixar nos comentários da live, que eu e a Thaís vamos nos esforçar para responder a todos. E agora a gente vai então se encaminhando para o fim, né, Thaís? A gente quer avisar a todos, tanto as pessoas que me seguem quanto que seguem a Thaís, que a gente criou um grupo no Telegram para falar sobre constelação, para divulgar o pensamento sistêmico. E o link para entrar no grupo está na nossa bio, tanto na minha quanto da Thaís. Quem tiver interesse de entrar, é só clicar lá e não tem nenhum custo. E lá a gente dá dicas de filmes, a gente fala sobre constelação, vídeos, livros. A gente está buscando, então, disseminar esse conhecimento que a gente está adquirindo e vendo o quanto é importante para nós, né, Thaís? Isso. Resumindo aqui para fechar, quais são os benefícios que a constelação nos traz? Clareza, autoconhecimento, como eu falei antes, ela tira tampão. O tampão a gente tem uma nova perspectiva sobre a vida, sobre os acontecimentos. Melhora nos relacionamentos familiares, profissionais, afetivos e um alívio emocional. Você se sente muito mais leve e você consegue enxergar de onde veio esse problema e aí vai ser muito mais fácil para você trabalhar ele. Então tá, acredito que é isso, né, Thaís? Eu agradeço muito a tua presença, a disponibilidade de todas as pessoas. Vi aqui vários amigos, pessoas queridas, com certeza também vários parentes e amigos da Thaís. Então a gente agradece muito a presença de todos. E então, Thaís, muito obrigada. Valéria, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Tirem um print aí. Deixa eu fazer uma... Tirem um print, postem, compartilhem se vocês gostaram no Instagram e ajude aí a constelação a chegar a outras pessoas. A gente está disponível no privado para quem tiver o interesse de constelar ou tirar alguma dúvida ou saber um pouco mais sobre a constelação, pode mandar para mim ou para a Valéria, que a gente está à disposição. A constelação ela pode ser feita tanto presencial quanto online. Exato. Então tá, vamos encerrar por aqui então, agradecendo a presença de todos e até mais. Obrigada. Agora eu vou tentar salvar aqui para deixar no IGTV. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.